Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de devocionais a respeito do livro de Tiago, considerado por muitos como Provérbios, então, do Novo Testamento. Nós estamos estudando o capítulo 1, parte por parte. Hoje, nós vamos ver o versículo 5 do capítulo 1, que nos diz assim. Tiago nos diz assim: se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida, como nós vimos. Porém, devemos pedir com fé, em nada duvidando, pois quem duvida, então, é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Então, algo muito importante a respeito da sabedoria que nós precisamos entender. Esse termo sabedoria, ele é muito importante. Nos tempos, então, bíblicos, como nós podemos entender esta busca da sabedoria, então, pelo homem? Nós precisamos entender algo muito importante, né? Naquele tempo, o caminho para encontrar a sabedoria, principalmente entre os gregos, era a busca, né, então, de um pensamento que hoje nós sabemos que é chamado de filosofia. Então, embora houvesse uma filosofia moral, em boa parte o pensamento grego era sempre especulativo. Tipo, de que se constitui o mundo? Como surgiu o universo? Qual é a relação entre as ideias, o mundo das ideias e o mundo real? O pensamento já desenvolvido pelos hebreus não era um pensamento especulativo. Sempre foi moral, crendo num Deus pessoal que se revelava e se manifestava aos homens, mostrando então o seu querer e a sua vontade. Não havia preocupação entre o povo hebreu com o universo, mas sim com a vida. Como viver bem? Essa era a pergunta. Como descobrir o sentido da vida? Como aproveitá-la ao mesmo tempo em que agradavam a Deus? O filósofo hebreu procurava, então, responder essas perguntas e não fazer especulações. Então, era chamado, então, este filósofo de Hakam. H-A-K-H-A-M. E ele não lidava, então, como nós vimos até aqui, com a especulação, mas sim com a observação. Então, a motivação deles, a busca deles era, então, pelas perguntas importantes a respeito da vida. Eles observavam, e tudo que eles observavam, como diz lá o salmista, revelava a glória de Deus, revelava, então, a divindade de Deus. Era por meio, então, da observação e não da especulação que eles tinham a revelação divina. O termo já hebraico para a sabedoria é Okham. Não era propriamente, então, a filosofia. Era sempre pensando em encontrar a maneira correta de viver. O caráter era prático, né, da sabedoria hebreia. Ela era funcional, nunca era abstrata ou teórica. Outra coisa importante, que às vezes nós confundimos, a sabedoria não se alcançava com a idade, como se apenas observar a vida e tirar conclusões bastasse para possuir a sabedoria. Salmo 119, 11, Davi fala o seguinte: sou mais entendido
do que os idosos, porque tenho guardado os seus preceitos. Aqui, então, o salmista declara ter mais sabedoria do que aquelas pessoas que tinham mais idade. Eles teoricamente, então, viviam mais, teriam acumulado o que nós chamamos de mais experiência de vida e saberiam, então, mais do que ele. Mas o salmista, então, tem mais entendimento falando, então, a respeito de que a sabedoria, na verdade, era conhecer e obedecer a Deus, guardar os preceitos do Senhor. É isso que torna um homem sábio, e não quantos anos ele vive. Tanto é que nós temos tantas pessoas, né, idosas, que já viveram, tiveram muitas experiências na vida, mas ainda não encontraram a sabedoria do bem viver. Olha só, então esta linha de pensamento foi a linha que Tiago adota, né? Que é ele, o próprio Deus, ele era a fonte então de toda a sabedoria. É isso importante a gente entender. A sabedoria, ela está com Deus. A sabedoria vem de Deus e a sabedoria tem um nome. A sabedoria é Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus se tornou a sabedoria de Deus para nós. Então, ele é a fonte de toda sabedoria. Esta é, então, a linha que Tiago adota. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria deve ser, então, buscada com toda a intensidade possível. Sabedoria, para nós, é a coisa principal. Como diz Provérbios 4:7, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire o conhecimento. Sendo equivalente também um outro Provérbios que diz assim, Provérbios 23, que nos diz, sendo equivalente à verdade, tudo deveria ser investido nela. Então ele fala, compra a verdade e não a vendas. Sim, compre a verdade, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Então, aqui eles são citados, né? Essas virtudes tão importantes. Então, no texto de Provérbios 23 nos dá isso. Compra a verdade e não a venda. Sim, compre a sabedoria, a disciplina e o entendimento. É muito importante, então, a gente entender que é na busca destas virtudes que a vida deve ser empregada. Ter sabedoria para aprender a viver a vida. Então, Tiago 1,5 nos diz, peça a Deus. A ausência da sabedoria deve ser motivo da nossa oração. A sabedoria, ela é um dom divino, ninguém nasce sábio. A sabedoria é sobrenatural porque é um dom divino, é um presente de Deus. E ela vem do alto, ela vem do Senhor. Por isso, nós precisamos buscar, como diz Tiago 5,8. Ele é bem expressivo quando diz que a forma como você encontra a sabedoria, a primeira delas é através da oração. Deus quer que os seus filhos sejam sábios, que tenham a orientação correta para viver a vida. O crente que não sabe viver corretamente deve sim pedir ajuda a Deus, pois ele é que supre as deficiências do nosso viver. A oração, portanto, como vimos hoje, é uma das maneiras de alcançarmos a Hokhma. Hokhma. Amanhã nós vamos ver então que outra forma nós temos de encontrar a sabedoria para viver. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.